Antes dos invasores europeus explorarem a América do Sul, comunidades esparsas de povos nômades se agrupavam apenas em torno do rio Amazonas, deixando a imensa floresta tropical intacta e intocada. Será que era assim mesmo? Uma nova pesquisa mostrou que essa crença de longa data está errada, de que, na verdade, a Amazônia não é um deserto intocado, mas já foi o lar de uma antiga civilização monumental, que está completamente ausente dos livros de história. Um estudo, financiado em parte pela National Geographic Society e publicado em inglês no periódico Nature Communication, desafia essa percepção comum da floresta amazônica como escassamente povoada. No entanto, como acontece em várias partes do mundo, onde existem coisas inexplicáveis pela ciência tradicional, uma parte dos pesquisadores acham tudo isso um absurdo, e é provável até que você encontre muita informação contrária por aí. Independente disso, pense um pouco. Não seria estranho haverem na América Central e do Sul várias civilizações extraordinárias e aqui no Brasil, com tanto território, não haver absolutamente nada? Depois de assistir essa história desde o começo, há muito tempo atrás, você está livre para tirar suas próprias conclusões. A história começa com um homem chamado Francisco de Orellana, nascido em 1511 em uma família espanhola rica e influente. Por suas expedições, Orellana obteve uma posição como conquistador do Novo Mundo em 1527. Em 1540, ele decidiu se juntar a uma perigosa expedição que partiria do Peru para o interior, na tentativa de encontrar as ricas civilizações que os conquistadores acreditavam existir no coração do continente sul-americano. A expedição partiu em fevereiro de 1541, através da perigosa Cordilheira dos Andes e na selva, durante meses. A expedição viajou sem nunca encontrar qualquer sinal de civilização em grande escala. Em dezembro, o líder da expedição estava exausto e desesperado, seu grupo passando fome e doente. Então, Orellana foi enviado à frente com um grupo de 50 homens para explorar o terreno ao longo do rio e procurar comida. Alguns dias rio abaixo, eles encontraram uma tribo amigável. O bom homem estava ansioso para voltar e informar o grupo principal. Mas os outros membros de seu grupo insistiram que um retorno rio acima seria muito difícil e ameaçaram se amotinar se não continuassem. Sem escolha, Orellana concordou. Seu grupo seguiu o rio Napo até que, no início de fevereiro de 1542, ele desembocou em um rio muito maior, um poderoso corpo de água que ficaria conhecido como o nosso rio Amazonas. Durante meses, eles viajavam pela poderosa floresta amazônica e os locais surpreendentes que encontraram foram todos registrados por um frade dominicano chamado Gaspar de Carvajal. Em seus registros, Carvajal descreveu enormes assentamentos que se estendiam por quilômetros ao longo do rio, incluindo um que, em suas palavras, se estendia por mais de 30 quilômetros, sem que houvessem espaço entre as casas. Entre esses assentamentos e estendendo-se para o interior da floresta, haviam boas rodovias, tão enormes que Orellana e seu grupo tiveram medo de segui-las. Particularmente notáveis eram os alimentos surpreendentes que esses assentamentos desfrutavam. Uma abundância de carnes, perdizes, perus e peixes de vários tipos, bem como abacaxis e abacates, e ameixas, e pinhas, e outros tipos de frutas, e até mesmo um bom vinho parecendo cerveja. Finalmente, mais de 6 meses depois de terem chegado ao rio Amazonas, e 1 ano e meio depois que partiram do Peru,
Orellana e seu grupo saíram da foz oriental do Amazonas e navegaram para o Oceano Atlântico. De volta à Europa, as histórias incríveis que Orellana contou sobre sua viagem imediatamente o tornaram uma figura importante, e em 1544 ele foi nomeado governador desse novo território, recebendo a tarefa de conquistar e colonizar as terras. Infelizmente para Orellana, a viagem de volta foi um desastre, e apesar de meses vagando pela costa brasileira, ele não conseguiu encontrar a foz do Amazonas novamente. Sem esperanças, ele morreu em 1546, sem nunca mais ter voltado ao grande rio. Surpreendentemente, após a morte de Orellana, nenhuma grande expedição ao rio Amazonas foi organizada. No final de 1600, quando os missionários jesuítas começaram a invadir a área e estabelecer assentamentos, não encontraram a tal civilização da qual Orellana havia falado. Sem grandes populações, sem casas que se estendiam por quilômetros, sem grandes rodovias cortando o terreno. Havia apenas selva e pequenos grupos esparsos de tribos indígenas. Em pouco tempo, surgiu um conceito de que Orellana devia ser um mentiroso, e a Amazônia que ele descreveu nada mais era do que um paraíso falsificado. Esse consenso foi fortalecido no século XX, quando os cientistas constataram que o solo da floresta amazônica era infértil e totalmente incapaz de sustentar uma agricultura em larga escala. Em outras palavras, as grandes populações e os incríveis alimentos descritos por Orellana simplesmente não poderiam ter existido. E assim, a opinião se solidificou. A Amazônia era realmente um sertão inexplorado e intocado. Até recentemente, quando tudo mudou. No final de 1992, um antropólogo americano chamado Michael Hackeberger decidiu tirar umas pequenas férias na região do Mato Grosso. Embora fosse antropólogo, ele não pretendia procurar nada nessa viagem, além de simplesmente passar algum tempo com as tribos indígenas da região. Em janeiro de 1993, ele se estabeleceu com uma dessas tribos, onde o chefe da tribo, reconhecendo Hackeberger como um homem erudito, lhe mostrou um certo local. Um enorme fosso de cerca de 3 metros de profundidade por 10 metros de largura, que se estendia por mais de 1 quilômetro. Vasculhando o solo ao acaso, Hackeberger de repente percebeu que estava cheio de pequenos cascos de cerâmica. Mas de onde veio essa cerâmica? Ele se perguntou. Incapaz de resistir, o estudioso pesquisador decidiu cancelar o resto de suas férias e iniciar uma investigação oficial sobre o local. Em pouco tempo, ele percebeu que havia tropeçado em algo incrível. A enorme vala que lhe foi mostrada era apenas uma pequena parte de uma série de obras de terraplanagem e sítios antigos que se estendiam por toda aquela região. Muitos deles significativamente maiores do que as próprias comunidades contemporâneas existentes. O que eram esses sítios? Hackeberger tinha que saber. E assim ele começou a mapear e a escavar os locais. Trabalhou por 10 anos, até que em 2003 finalmente publicaria seus resultados na revista Science. Hackeberger descobriu nada menos do que 19 assentamentos que apareciam a cada 4 quilômetros em toda a área. Esses assentamentos eram conectados por estradas de até 150 metros de largura, ou seja, a largura de uma moderna rodovia de 4 pistas, e que, segundo ele, formavam uma imensa grade por toda a região. Ainda mais inacreditável, o estudo revelou que a área entre os assentamentos foi cuidadosamente administrada, intencionalmente organizada em pomares e campos agrícolas. Parecia que entre os assentamentos e as estradas haviam fazendas e pomares. Toda a enorme área havia sido utilizada e desenvolvida. Por ali, nada estava desconectado.
toda a imensa paisagem estava incrivelmente conectada. Com base no que encontrou, ele estimou que os assentamentos poderiam abrigar até 5.000 pessoas. A datação por carbono colocou seu uso entre 800 a 1.600 anos depois de Cristo. Mas como poderiam o resto desses assentamentos estarem escondidos há tanto tempo, enquanto gerações de exploradores e arqueólogos viajavam pela área? Hackenberger tinha uma resposta simples. Os habitantes desses assentamentos construíam com tijolos de barro e madeira, em vez de pedra que não estava disponível na área. Isso significava que as construções se deterioraram rapidamente com o clima tropical e se perderam sobre a terra. Ninguém havia notado porque não havia muito o que notar. De fato, sem a orientação do chefe da tribo local, o próprio Hackenberger talvez nunca tivesse começado seu trabalho. Foi uma descoberta surpreendente, mas, na verdade, era só o começo. Ao mesmo tempo que Hackenberger trabalhava, outro grupo pesquisava em outro local e também encontraria algo que contribuiria para desvendar ainda mais esse mistério. Na década de 1970, Alceu Hanzi, que hoje é um renomado geógrafo, paleontólogo e pesquisador da Universidade Federal do Acre, fazia parte de uma equipe do pesquisador Odemar Dias, que realizava um levantamento arqueológico completo na área do Acre. Na época, a floresta amazônica estava apenas começando a ser utilizada para a agricultura, e à medida que a paisagem sobre a selva ia sendo revelada, Odemar Dias e a sua equipe registraram a existência de enormes formas e padrões na terra. Embora essas escavações fossem misteriosas e intrigantes, as descobertas desse grupo atraíram pouca atenção por aqui. De fato, o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas do Brasil, que havia encomendado aquele projeto, não anunciou essa descoberta por 11 anos. Em 1999, quando Hanzi já havia se tornado um cientista respeitado, ele acabou sendo lembrado daquela intrigante pesquisa quando passava pela área pela janela de um avião, quando as imagens que via lá embaixo reacenderam seu interesse por aqueles locais. Em um ano, ele descobriu dezenas de terraplanagens em toda a região, círculos e losangos, hexágonos e retângulos interligados e muito mais, cada um variando de 90 até 300 metros de diâmetro e contornados por trincheiras de até 6 metros de profundidade. Muitos cercados por largas avenidas de terra com 50 metros de largura e 800 metros de comprimento. Ficou claro para Hanzi que essas obras de terraplanagem, que esses geóglifos foram construídos em larga escala por humanos em algum momento do passado. Mas quem e quando? A questão trouxe pesquisadores do mundo todo ao Acre para iniciar um estudo intensivo. Em 2010, eles finalmente estavam prontos para publicar um relatório sobre seu trabalho. De acordo com esse relatório, publicado na revista Antiquity, os pesquisadores descobriram mais de 200 geoglifos, que se estendem por 242 quilômetros desde a Bolívia, no sul, passando pelo Acre até o estado do Amazonas, no norte. Incrivelmente, esses geoglifos eram conectados por estradas longas e retas, dando à paisagem a aparência de uma grade geométrica diagramada na terra. Os geoglifos foram datados por carbono, estando entre os anos de 1283 a 200 depois de Cristo, ou seja, muito antes da chegada dos europeus ao continente. Mais uma vez, isso mostrou que o consenso de longa data, afirmando que a Amazônia nunca foi o lar de populações significativas de pessoas, estava errado. Na verdade, os pesquisadores usaram a extensão dos geoglifos para estimar que a população da área poderia ter chegado a 60.000 pessoas.
Por incrível que pareça, os pesquisadores insistiam que haviam apenas começado a arranhar a superfície, que haviam encontrado apenas 10% do que realmente existe lá e que ainda havia muito mais para descobrir. Em 2015, eles já haviam notado 306 espalhados pelo Acre e em 2017 o número se aproximava de 500. E então, tudo mudou. No final da década de 2010, surgiu uma nova tecnologia que revolucionou totalmente a arqueologia. Foi chamado de detecção e alcance de luz, o LiDAR. Simplesmente o LiDAR dispara uma grade de feixes de laser infravermelho, centenas de milhares por segundo, de uma aeronave no solo abaixo. À medida que esses feixes refletem na superfície da Terra, eles criam pontos de dados, a partir dos quais o terreno pode ser mapeado digitalmente, revelando instantaneamente a superfície da Terra e suas características arqueológicas. Em nenhum lugar do mundo, o LiDAR foi mais importante para os arqueólogos do que na Amazônia, onde a selva densa torna quase impossível de ver qualquer coisa do ar, e é extremamente difícil de atravessar a pé. De repente, o LiDAR revelou o que estava realmente escondido na Amazônia. Os pesquisadores conseguiram descobrir 81 geoglifos perto da fronteira entre a Bolívia e o Brasil. Escolhendo os 24 locais mais intrigantes, começaram a escavar. Quando fizeram, descobriram uma série complicada de redes de estradas e fazendas interconectadas, estendendo-se entre grandes aldeias fortificadas construídas sobre montes. Essas aldeias continham calçadas e grandes praças, e quando cavaram o solo, encontraram restos de cerâmica e cemitérios. No entanto, havia uma característica que o tornava diferente e verdadeiramente inovador. Os locais que eles encontraram estavam longe dos principais rios, onde se pensava que as pessoas estavam concentradas. Isso significava que uma civilização antiga, em vez de existir apenas ao longo das margens dos rios, na verdade, era uma cadeia contínua de assentamentos por toda a área e nas profundezas da floresta. Esse foi um resultado impressionante, aumentando dramaticamente as estimativas populacionais na Amazônia e as concepções da civilização que viveu por lá. Segundo o artigo científico, toda a região foi tão densamente habitada durante o período pré-hispânico que é incrível acreditar. Há uma nova civilização, uma nova cultura, esperando para ser estudada. Agora, podemos ver que as estimativas gerais para a população da Amazônia foram subestimadas. Mas quão grande poderiam ter sido essas populações? A estimativa, comumente citada hoje, sugere que em seu pico a Amazônia teria abrigado até 9 milhões de pessoas, enquanto outros dizem que certamente eram mais de 10 milhões. Agora dê um passo para trás. Agora sabemos que a visão de longa data da ciência dominante está errada, oficial e definitivamente refutada. Ou seja, havia de fato uma enorme civilização existente na Amazônia, assim como Francisco de Orellana registrou originalmente. Com isso estabelecido de forma conclusiva, a questão se torna: o que aconteceu com eles? Se os relatos de Orellana em 1500 eram verdadeiros, por que os futuros exploradores não encontraram nada? A resposta predominante é trágica. Quando os europeus chegaram à América do Sul, trouxeram consigo doenças, como a varíola e a gripe, que dizimaram as populações locais que não tinham resistência a elas. Estimativas sugerem que 90% da população da América do Sul foi exterminada por doenças entre os séculos XVI e XVIII. Compreendendo isso, a explicação do porquê nenhuma grande civilização foi encontrada torna-se bastante simples. A população dessa civilização, que chegou a milhões,
foi exterminada ao longo de apenas algumas gerações. E à medida que as pessoas desapareciam, a selva começou a tomar conta de onde viviam, cobrindo suas cidades. Por terem construído com tijolos de barro e madeira, em vez de pedra, as evidências de sua existência se deterioraram rapidamente, perdidas sob o solo da selva. Quando os europeus começaram a explorar a área mais profundamente, 1,5 séculos após a jornada inicial de Orellana, não havia mais nada para encontrar, levando-os a concluir que a civilização nunca existiu. Além disso, há uma outra questão que surge como prova definitiva de que grandes populações existiam na Amazônia antes da chegada dos europeus. Lembre-se, a ciência moderna mostrou que o pobre solo amazônico não pode suportar a agricultura em larga escala. Então, como essa civilização amazônica alimentou uma população de milhões? O segredo é algo chamado terra preta, que nós brasileiros estudamos na escola, mas que para os estudiosos de outros países foi uma descoberta quase mística, que não apenas explicava a civilização amazônica, mas que pode mudar nosso mundo nos tempos modernos. Já no século XIX, cientistas e exploradores começaram a documentar oficialmente a existência de uma estranha terra escura na Amazônia. Chamada de terra preta, ela contrastava fortemente com o solo amarelo alaranjado normal do lugar, não apenas pela cor, mas por sua extrema fertilidade. O solo não apenas é muito mais fértil do que o normal, mas de alguma forma mantém seus níveis de nutrientes por gerações. Além disso, descobriu-se que a nossa terra preta, de alguma forma, se regenera, quase como se estivesse viva, o que significa que pode realmente aumentar seu próprio volume e transformar o solo pobre em solo altamente fértil. O mais interessante é que, embora a ciência moderna tenha registrado essas propriedades, ela ainda não conseguiu descobrir como a terra preta foi feita pelas populações indígenas antigas. E não se engane, eles estão tentando, e muito. Nos últimos anos, grandes investimentos foram feitos para descobrir os segredos da nossa terra preta, porque, bem, ela pode salvar o mundo moderno. Enquanto ela luta para replicar essas propriedades surpreendentes, é que pesquisas recentes mostraram que os antigos amazônicos não apenas sabiam como fazer terra preta, mas também o faziam em grandes quantidades. À medida que mais e mais assentamentos vêm sendo descobertos na Amazônia, a terra preta foi consistentemente encontrada em torno dos locais. Algumas estimativas sugerem que ela pode cobrir 3,2% do piso total da Amazônia. Simplesmente, os antigos amazônicos criaram e usaram a terra preta como base de sua enorme civilização, o segredo que lhes permitiu alimentar uma população de milhões. Será que é por isso que o nosso pedaço verde do mundo é tão interessante? Porque ele guarda os segredos da terra preta, salvadora da humanidade? Mais uma vez, muito obrigada por ficar até o fim.